lutas, em meio às tribulações. Para a gente entender um pouco, vamos abrir em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, o nosso livro, né? Que nós ainda estamos escrevendo. E aí a gente pergunta, como é que está sendo essa escrita sua, né? Em Atos. Está deixando coisa boa aí para os seus filhos, para os seus netos, para os seus familiares, para as pessoas. O que você tem escrito aí? Quais têm sido os seus atos? Em Atos 16, Atos capítulo 16, Atos 16, a partir do versículo 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os ouviam, ou os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que todos os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Amém. Até aí. A gente está diante de uma situação aqui muito complicada. O apóstolo Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus. Aqui fala que eles estavam em Troade. E eles começaram a falar da palavra de Deus. E o povo daquela cidade ficou muito furioso, porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que esse povo arremessou contra Paulo e Silas e os espancaram. E levaram eles, né, até as autoridades. E eles falaram, né, aqui eles falam que eles divulgavam costumes que nós romanos não é permitido acatar nem praticar. E aí a multidão se vestiu tão furiosamente contra eles que rasgou-lhe as roupas deles e espancaram-nos e os colocaram na prisão. E eles ali estavam com os pés e as mãos amarradas. E eles começaram a louvar o nome do Senhor. Eles começaram a adorar o nome do Senhor em meio a aquele sofrimento. O corpo todo moído, sangrando, mas eles não tinham outra alternativa. Paulo, eu creio que deve ter olhado para Silas e perguntado: Silas, como é que você está? Ah, Paulo, eu estou todo machucado, minhas costas estão toda machucada, estou todo sangrando. E você, como é que você está? Eu também, Silas, estou assim. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos adorar o nome do Senhor? A gente já está aqui mesmo, a gente já apanhou, a gente está preso, não tem jeito da gente correr para lado nenhum. Vamos cantar.
E eles começaram a louvar o nome do Senhor. Eles começaram a adorar o nome do Senhor. Aí a gente fica imaginando, o que será que eles estavam louvando ali? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Será que eles cantaram essa música? A gente nunca, ou quem sabe um dia, né, lá na glória, a gente vai saber qual o hino que eles cantaram. E a palavra de Deus fala que na hora que eles estavam cantando, houve um terremoto tão grande, mas tão grande, que os alicerces foram abalados daquele cárcere. As correntes, as prisões que prendiam aqueles homens, aqueles prisioneiros, foram soltas. E aí o carcereiro ficou assustado. A Bíblia fala que o carcereiro estava dormindo, porque estava tudo tranquilo, estava tudo sob controle. E aí o carcereiro acordou e pegou a espada, viu o que tinha acontecido. Ele falou, pronto, agora todos fugiram e eles vão me matar. Os magistrados vão me matar. E aí diz que ele foi para suicidar. E Paulo gritou, olha, não faças nada. Não faz isso não, que nós todos estamos aqui. E ele ficou tão assustado que ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. E falou, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Com certeza esse carcereiro estava ouvindo eles cantar. E aí o Paulo falou assim, olha, é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aí a Bíblia fala que naquela hora da noite, aquele homem pegou Paulo e Silas, todo machucado, né? Levou para a casa dele, lavou-lhe as feridas, né? E untou-lhe as feridas. E aí diz que Paulo pregou a palavra de Deus e todos da sua casa se converteram. E a palavra de Deus diz que naquela mesma noite, todos eles foram batizados. Todos eles foram batizados. Então, o louvor liberta. O louvor salva, o louvor transforma. E aí, às vezes, a gente não fica querendo louvar a Deus na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da guerra. Às vezes, a gente, ao invés da gente abrir a boca para adorar, para louvar o nome do Senhor, a gente, às vezes, abre a boca para murmurar. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Eu sou crente, eu vou na oração, eu jejum, eu leio a Bíblia. E por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo a minha luta? Ao invés da gente abrir a boca para louvar o nome do Senhor, oh, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é grande e o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Em tudo isso, o Senhor tem um propósito. A gente precisa de entender qual o propósito de Deus na nossa vida, no tempo que a gente está passando. Às vezes é momentos que não é fácil. Às vezes é momentos que dá vontade da gente ficar dentro do quarto, sabe? Fechar tudo e ficar lá. Às vezes não dá vontade de receber ninguém em casa. Não dá vontade de comer, não dá vontade nem de levantar de manhã. Às vezes não dá vontade. Mas aí a gente tem que perguntar, Senhor, qual o propósito disso tudo que eu estou passando? O que o Senhor quer me ensinar com isso tudo que eu estou passando? E aí Deus fala, me louva, me adora. Me adora.
Quando a gente adora, os céus se abrem, os céus se movem a nosso favor, assim como aconteceu com Paulo e Silas. Deus ouviu e recebeu o louvor e a adoração deles. E Deus enviou o socorro para eles, Denise. Deus enviou o socorro. Deus enviou a resposta da oração. E a gente fica pensando, são tantos momentos difíceis que a gente passa na vida, tantas lutas. A gente pensa, meu Deus, como te louvar numa hora dessa? Como te louvar num momento desse? Como te adorar? Meu coração só quer chorar, meu coração, sabe? Às vezes não tenho nem palavras para orar, para falar com Deus. Se às vezes a gente não tem nem palavras para falar com Deus, imagina louvar a Deus. Essa semana está fazendo 1 ano que eu perdi meu pai. Perdi não, o céu ganhou. E eu aprendi muito com meu pai, no tempo que ele esteve enfermo. Meu pai, em meio a tantas dores, em meio a tantas lutas, ele louvava a Deus. Ele adorava a Deus. Às vezes, de madrugada, a gente acordava com ele cantando. Ele sentindo dores, mas estava cantando. Estava louvando a Deus. Às vezes, a gente falava, pai, vai dormir. Ele disse, não, minha filha, eu preciso cantar. Muitas das vezes, ele queria levantar, ele não conseguia andar sozinho. Às vezes, ele queria levantar para se ajoelhar para falar com Deus. E eu fico pensando assim, às vezes a gente espera chegar um momento assim, de muita tristeza, para a gente adorar o nome do Senhor. Ou, como eu disse, às vezes nem na tristeza, nem na tribulação a gente quer louvar. A gente não quer nem orar. Não é fácil a gente passar por certos tipos de lutas. Não é fácil a gente passar por algumas tempestades. Não é fácil. Eu lembro dos discípulos em alto mar. Quando o mar se levantou contra o barquinho deles, Jesus não estava com eles naquela ocasião. Mas Jesus viu eles clamando. Jesus viu eles gritando, clamando por socorro. E Jesus deu livramento para eles. E eu creio que, às vezes, a gente perde, assim. Acho que demora a vitória chegar, porque a gente não adora a Deus. Adorar a Deus é muito bom quando a gente está passando, quando a saúde vai bem. Quando em casa está todo mundo bem, quando o casamento vai bem, quando tem saúde. Adorar a Deus assim é muito fácil. Quando a nossa conta no banco está gorda, é meio difícil, né? Mas às vezes a gente gosta de adorar a Deus nesses momentos.
Mas quando falta, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando a morte bate à nossa porta, quando falta o alimento, quando falta o emprego, aí às vezes a gente murmura, a gente acha, não, esse não é momento de adorar, esse não é momento de louvar. Esse é momento de ficar calado, não quero nem falar com Deus. Mas é nesse momento que a nossa fé, ela é mais fortalecida. É nos momentos de lutas e tribulações. E nós precisamos aprender isso com esses homens da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 24. Vamos ver lá o que fala. Aleluia. Segunda Samuel, capítulo 24. A partir do versículo 22. Diz assim: Então Araúna disse a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e os jugos dos bois para a lenha. Araúna te oferece tudo isso, ó rei. E Araúna prosseguiu: O Senhor teu Deus se agrade de ti. Mas o rei disse a Araúna: Não, quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei sacrifício ao Senhor meu Deus, que não me custem nada. Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e aquela praga cessou de Israel. O que a gente está vendo aqui? Davi, na sua arrogância, ele pediu o servo dele para contar quantos soldados de guerra ele tinha. Ele falou com Joabe. Joabe falou assim: que isso, meu senhor? O senhor não precisa disso. Deus tem te dado livramento com tão pouco, com muito menos. Porque agora o senhor está querendo saber quantos soldados o senhor tem? E Davi não deu ouvidos para Joabe. E Joabe foi e fez o que o rei mandou ele fazer. Ele contou os soldados. Mas Deus não se agradou daquilo. Deus não se agradou dessa atitude de Davi. E ele enviou Gade, o profeta. E Gade chegou para Davi e disse: Davi, assim diz o Senhor, no versículo 12: 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. Prefere 7 anos de fome na sua terra, 3 meses de fuga de seus inimigos, enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na sua terra? Decide agora para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais.
mas caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou praga sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. Olha só, que decisão. Por causa de um capricho de um rei, vidas foram perdidas, vidas foram dizimadas. E Davi, com tanta matança, Davi ficou angustiado, Davi buscou a Deus. E Deus falou com ele que era para ele ir lá no monte de Araúna. Na eira, né? No 18 fala, naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi e lhe disse, sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra do Senhor. Davi foi e Araúna, ele viu o anjo do Senhor vindo para consumir ele e toda a sua família. E Davi se prostrou com o rosto em terra e clamou a Deus. E aí Davi falou assim, olha, eu preciso comprar um pedaço de terra para me oferecer a Deus sacrifício. Aí o Araúna ficou tão apavorado. Pode levar tudo, pega a terra, pega o que você precisar, os bois, né, toda a tralha, pega aí e faz o sacrifício. Contanto que essa praga passe, cesse, termine. E Davi falou com ele, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso oferecer a Deus sacrifícios que não me custem nada. Sacrifício custa lágrimas. Sacrifícios custa renúncia. Sacrifícios, ele custa a sua vida se preciso for. Sacrifício sem lágrimas não é sacrifício. Sacrifício sem renúncia não é sacrifício. Lembra de Abraão? Quando Deus pediu ele, o filho dele. Ele, Senhor, meu filho, meu único filho. Mas ele obedeceu e foi. E a palavra de Deus fala que quando eles subiam ao monte para adorar o nome do Senhor, o jovem carregando a lenha, o jovem carregando fogo, ele parou e falou, meu pai, eu estou vendo fogo e a lenha, mas não estou vendo o animal para o sacrifício. E o pai dele disse, meu filho, o sacrifício para si Deus proverá. Olha a confiança de Abraão em Deus. A palavra de Deus fala que Abraão creu tanto em Deus, que ele creu que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Tanto que ele falou com os moços assim, olha, vocês ficam aí no pé do monte, que eu e o jovem nós vamos lá em cima para adorar, e tornaremos para vós. Esse é o sacrifício. Até que ponto nós estamos dispostos a oferecer a Deus um sacrifício? Sacrifício de louvor. Sacrifício que nos custe alguma coisa. Porque sacrifício que não nos custe nada, não é sacrifício. Às vezes, quando a gente vai fazer uma oração de entrega a Deus, Senhor, eu entrego a Ti, eu ofereço a Ti, eu consagro a Ti, o meu filho, minha filha, meu esposo, Senhor, é tudo Teu, a minha vida. Você está entregando a Deus. Você não sabe o que será, você não sabe o que Deus vai fazer, mas você pode esperar que Deus vai fazer alguma coisa. Às vezes é coisa que a gente não quer que aconteça, mas vai acontecer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né?
E Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Nós só temos que estar com o coração aberto, oferecendo a Deus o nosso sacrifício de louvor e adoração a Deus. E são nesses momentos que mais o nosso louvor chega como cheiro suave às narinas de Deus. São mais nesses momentos de tribulação, de angústia, é que o nosso louvor chegue até as narinas de Deus como cheiro suave. Davi falou, né? Suba a ti o meu louvor. Que seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. E que suba até as tuas narinas como cheiro suave. Que Deus possa se agradar de nós. Como hoje estava passando ali, aí eu senti um cheiro de perfume. Não, que cheiro agradável. Era o cheiro da Ariana chegando. Então, o nosso cheiro, a nossa adoração a Deus tem que chegar até as narinas dele como um cheiro suave, um cheiro que ele agrade. Um cheiro que faz bem às narinas de Deus. E como está chegando o nosso cheiro, a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor a Deus? Será que está chegando como cheiro suave? Será que tem chegado como cheiro suave? Será? Lá em Marcos, vamos abrir aí, Marcos, capítulo 14. Olha que maravilha. Até Jesus nos ensinou. Marcos 14, versículo 26, diz assim: E tendo cantado um hino, algumas versões falam, e tendo cantado o último hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui está falando sobre a última Páscoa, a ceia do Senhor. Os minutos antes dele ser preso. Os minutos que Jesus passou junto com os discípulos dele, ali no cenáculo, na casa daquele homem. Que os discípulos prepararam a mesa, prepararam o lugar para a refeição. Para a última refeição do mestre com os discípulos. E ali Deus revelou para eles, olha, essa noite um de vós me trairá. E Jesus disse também, olha, não mais beberei da vide com vocês, até que se cumpra lá no céu. Lá no reino de meu Pai, no reino de Deus. E aí fala que, tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Esse foi o momento mais crucial da vida de um ser humano. O momento mais terrível que um ser humano possa ter. As lutas, como o apóstolo Paulo diz, as nossas leves e momentâneas tribulações não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só. E Jesus, ele cantou um hino, sabendo que o que esperava ele eram açoites, eram palavras de maldições, eram cuspes, coroas de espinhos, desprezo e, por fim, a morte mais terrível que um ser humano possa sofrer, ou podia sofrer naquela época, a crucificação. Mas ele cantou, ele teve forças. Ele teve forças para adorar a Deus,
em meio àquele momento mais sombrio da vida dele, mais tenebroso da vida dele, ele teve forças para cantar. Ele teve forças para adorar a Deus. Teve forças para louvar o nome de Deus. E ele foi traído por 30 moedas de prata, com um beijo. Olha aí. O que dizia amigo dele, o que comia no prato dele junto com ele, o que andou com ele por 3 anos e meio, aprendendo a palavra, conheceu de perto o Filho de Deus, o traiu, o vendeu. E ele foi preso. Foi preso e passou por tudo aquilo que nós sabemos, todas as atrocidades, tudo aquilo, né? Ele foi, a Bíblia fala que ele foi moído por nossa causa. Ele foi moído. Quando a gente fala moído, né, eu penso assim, quando você chega no açougue para comprar carne, você quer uma carne moída. A carne ela é passada na máquina, ela é triturada. E sai aqueles pedaços. A palavra de Deus fala que quando os soldados batiam nele, diz que na ponta dos chicotes eram pedaços de ossos pontiagudos, que batiam nas costas deles, garravam e eles puxavam. Aí saiu arrancando carne e tudo. Diz que ele ficou dilacerado. Isaías teve essa visão de Cristo. E Isaías disse que ele não tinha beleza nem formosura. Ele estava desfigurado por nós. Por nós. Mas mesmo assim ele cantou. Eu creio que quando nós chegarmos ali na glória, nós vamos cantar com ele esse hino. O hino que ele cantou. O hino do Cordeiro. O hino do Cordeiro. Nós vamos cantar. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 8:31, e glória a Deus que ele ressuscitou, né? Ele morreu. E ao 3º dia ele ressuscitou, como ele havia predito. Como ele havia falado. Ele ressuscitou. Quem teve o privilégio de estar ali em Israel, né? Nossos pastores já estiveram lá. E diz que é uma coisa tão maravilhosa você chegar lá, no túmulo de Jesus, e está escrito, não está aqui, mas ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Nós celebramos o nascimento de Cristo, celebramos a sua morte e celebramos a sua ressurreição. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas glória a Deus que Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus fala que hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. E intercede por nós. E um dia, nós o veremos como ele é. E nós seremos como ele é. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse é o anseio da nossa alma. Esse é o anseio da nossa alma. O mundo jaz no maligno, como Jesus disse.
e está perto da volta de Cristo. E o que nós precisamos fazer? Nesses momentos que estamos passando de tribulação, de luta, de angústia, de muitas vezes perseguições, quantos cristãos neste momento estão sendo mortos, estão sendo perseguidos? Quantos? Milhares e milhares. E nós ainda estamos tendo a liberdade de estar aqui, adorando o nome do Senhor. Era para aqui estar cheio, né? Era para essas cadeiras aqui estar todas cheias. Glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelas misericórdias, pela salvação, pela graça, maravilhosa graça. Não éramos dignos, mas Ele nos tornou dignos. Ele nos tornou filhos de Deus e herdeiro com Ele de todas as coisas. E hoje a gente entristece de ver tantos lugares vazios. Não sabemos, né? Se estão viajando, se estão trabalhando, se estão em casa. Não sabemos o que estão fazendo. Mas Deus trouxe vocês aqui, Deus nos trouxe aqui para ouvir um pouco mais e adorar um pouco mais a esse Deus. Não sei como tem sido a sua vida, não sei como tem sido a sua luta, suas tribulações, não sei. Deus sabe. Mas apenas uma coisa: adore. Louve o nome do Senhor. Cante louvores ao Senhor. Engrandeça a Ele. Agradeça a Ele pela sua vida, pela sua luta, pela força que Ele tem te dado, por ter vencido mais um ano. Não foi um ano fácil, né? A gente sabe que esses últimos anos foram difíceis. Mas Deus nos tem dado vitória. Se estamos aqui, é pela misericórdia dEle. E olha só o que diz em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 31. Que cântico mais lindo esse cântico. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome, ou quem sabe a privação, ou o perigo, ou a espada. Alguma dessas coisas vocês acham que pode nos separar do amor de Deus? E ele continua, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, todos os dias. Fomos considerados, ou fomos levados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E muitas das vezes a gente só fica com esse versículo.
Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas esquece, olha só. Quem nos separará? Pode ser a morte? Pode ser. Pode ser a tribulação, a fome, a angústia, né? A espada, a perseguição. Quando o apóstolo Paulo falou, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, ele já tinha vivido por tudo isso aqui. Perseguição, tribulação, angústia, passado fome, frio, perigo, espada, né? Mas ele disse, mas em todas as coisas somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Que maravilha! Que cântico maravilhoso! Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos fazer retroceder? Quem poderá? Nada. Se nós estivermos ligados, seguros em Cristo, com a certeza de que somos filhos de Deus, fomos comprados com preço acima de todo ouro, preço de sangue. Nós temos a certeza disso. Então, nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Enfermidade nenhuma pode nos separar. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão enfrentando enfermidades e desistem de Cristo? Às vezes não recebeu aquela bênção que ele estava esperando, que ele buscou em Deus. Às vezes precisava de orar só mais um pouquinho. Mas não. Queria que Deus fizesse naquela hora. Tem aquelas pessoas, né, que pensam, não, Deus tem que fazer na hora que eu quero. Mas Deus não é empregado de ninguém. Deus é Pai. E quando nós somos pai, quando a gente tem filhos, a gente sabe como cuidar dos filhos. A gente dá os filhos na hora que a gente quer, aquilo que a gente quer. E às vezes a gente faz uma vontadezinha dele, mas é na hora que a gente quer. Nem sempre é na hora que ele quer. E assim é com Deus. Nem sempre nós teremos com Deus aquilo que a gente quer na hora. Mas Ele é um Pai maravilhoso. E Ele nos deu o maior presente que alguém poderia receber nessa vida. Nessa correria de final de ano, de Natal, a gente vê muitas pessoas correndo para lá e para cá, pensando em comprar presentes, enfeitar a casa, comprar roupa nova, calçado novo, né? A gente vê aquela correria toda, todo mundo se preocupando em fazer churrasco, em fazer a ceia do Natal, e às vezes nem sabe por que está fazendo aquilo. Às vezes não celebra, não para adorar, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por este presente maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Jesus Cristo. Que está todo mundo festejando, mas muitas pessoas não celebram o verdadeiro Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, a morte dele e a ressurreição dele. Então nós devemos louvá-lo. Assim como Paulo e Silas fizeram, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às perseguições, louvaram a Deus. Como Davi disse, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada.
O sacrifício tem que custar alguma coisa para nós. Tem que custar. Tem que custar. O cântico de Jesus. Precisamos aprender com ele. Em meio à face da morte, sabia o que estava esperando por ele. Ele adorou, ele cantou. E nós devemos também cantar. Nós devemos também cantar. Não sabemos quando será o último hino que nós cantaremos aqui na terra. Não sabemos. Mas, quem sabe, né? Hoje é meu último hino, ou o último hino de alguém. Quem sabe? Só Deus sabe. Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos estar com a nossa vida ligada em Deus. Louvor.